Oiê, tudo bem? Eu sou a Sofia, Tess do... Gente, eu esqueci o nome do meu próprio canal. A louca. Do Não Sou Chefe. É um canal de cozinha despretensiosa que quer ajudar as pessoas a incentivar as pessoas. E estou aqui mais uma vez apresentando o Metendo a Colher, que é o episódio... Episódio não, gente, estou um pouco confusa. Oiê, tudo bom? Tudo Tudo bom? bom, Zô? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, lindona? Esqueci do nome do seu próprio canal. Gente, tá na mesa metendo colher, não sou chefe, são muitas informações juntas. Mas Tudo bem? tudo bom, e você? Feliz ano novo? Para você Obrigada, também, para tudo de você bom. também. Obrigada. É, Bom, tá? Metendo a colher, só que para quem não sabe, um programa que eu tô fazendo com o Casal Lancha, que são os nutricionistas. Que tem o canal O Fim das Dietas. E hoje a gente vai falar sempre de assuntos polêmicos, e hoje é sobre low carb, super uhum. ultra polêmico. É, Acho que para a gente começar, queria pedir para vocês explicarem um pouco o que é o low carb, que é baixo carboidrato, né? Dietas com baixo carboidrato. Mas, assim, de uma forma geral, o que é essa dieta e de onde veio? Por que ficou tão famosa? tá. Então, assim, a origem dela, Sofia, inicialmente, ela começa nos estudos de pessoas portadores de alterações neurológicas, né, que têm normalmente crises convulsivas, e a explicação é a seguinte: o sistema nervoso central, ele utiliza a glicose como fonte de energia. Quando você passa a tratar um indivíduo que tem crises convulsivas, o principal movimento que acontece é um disparo idiosincrático do comportamento neurológico, ou seja, as ondas elas ficam todas fora de conexão, fora de frequência. Então, quando você faz uma alimentação onde você priva o carboidrato sendo o principal nutriente do sistema nervoso central, ele faz com que esse tamanho de ondas diminua. E com isso você diminui as incidências de crises convulsivas. Então começa a partir daí as investigações em relação à saúde. Depois surge a dieta do Atkins, que é a que dá um pouco mais de notoriedade e celebridade para restrição de carboidrato, e daí depois a gente tem South Beach, que reedita um pouco o Atkins, e aí por aí vai, né? O que Eu fiquei... acontece... Desculpa. Eu fiquei Não, não, chocada pode com falar. essa informação no começo. Eu achei que você ia falar, começou em Hollywood com o Cameron Diaz, não sei o que lá. Começa pelo menos com um negócio super sério, né? Começa com um negócio super sério a E princípio. aí E com que uma desvenda para essa finalidade coisa. super séria, mas ela acaba se desvirtuando, É, né, para Nossa, uma não tinha a outra menor coisa. ideia. E essa forma de desvirtuar, ela acontece quase que naturalmente, porque o que a gente tem, só para o pessoal entender, academicamente, né, nos anos 30, desenvolvendo um índice chamado índice de Quetelet, que ninguém vai saber qual é, mas agora que eu vou falar o outro nome, todo mundo vai entender, que é o índice de massa corporal, o famoso IMC. Né? Tá. Esse IMC ele foi desenvolvido por esse belga radicado na França, o Quetelet, e ele faz essa relação do peso e altura. E a partir dali, com as dietas privando o carboidrato na alimentação, uma das coisas que se observa é a redução do peso. Então, as Perfeito. pessoas, associando o peso à gordura corporal, passam a combater um peso alto. E aí, o que acontece? Quando nós combatemos o peso, nós estamos atacando muitas vezes o inimigo errado. Porque as mulheres, por exemplo, vocês, na tensão pré-menstrual, vocês alteram uma bomba chamada bomba de sódio e vocês retêm água. Água não se mistura com gordura. Uhum. Quando vocês retêm água, vocês ganham peso. Há um peso que não se mistura com gordura, logo ganharam peso magro. Então, na TPM, vocês emagreceram ganhando peso. Então, Nossa, mais uma novidade aqui. esse dado Lado que é bom um da fato. TPM. Então, esse que é um fato. Mas o que acontece? Pelo advento do QTL, lá nos anos 30, as pessoas continuam associando, né, que ao ganhar peso você engordou. E isso não acontece E isso é necessariamente, né, muito Sofia? comum hoje ainda, né? As pessoas acham que se elas aumentam de peso, elas engordam, se abaixam de peso, elas emagrecem. Como se a gente subisse na balança só com a gordura que a gente tem no corpo.
Como se a gente não tivesse massa Não, muscular, não tivesse retenção de exato, líquido. isso que eu ia falar, muitas vezes, e a gordura é muito mais leve do que a massa muscular, né? Então, muitas vezes você começa a fazer uma academia, fazer uma coisa, você ganha peso, mas você tá perdendo gordura. Então, realmente, isso a balança em si sozinha não diz nada, né? Não, e é Isso. engraçado porque a roupa serve, a roupa começa a ficar mais folgada e o peso não abaixa, né? É. Na verdade, Exato. o que acontece é que a densidade da gordura e do músculo são diferentes. O peso é igual, um quilo de gordura é um quilo de músculo, só que um quilo de Sim. gordura ocupa um espaço muito maior que um quilo de músculo. Né? Eu É. sempre Ah, falo isso, você põe uma gota de óleo num copo de água, ela boia. Você põe um pedaço de carne, ele afunda. O músculo afunda, porque a densidade é diferente. Então, você consegue ter o mesmo peso, mas ter um volume menor. Por isso que a Uhum. roupa serve, você está perdendo gordura, está ganhando músculo. A roupa serve porque o seu volume está diminuindo, mas o seu peso uhum, não necessariamente vai diminuir. Você se tornando a pessoa mais densa, né? E essa questão do low carb tem uma coisa interessante também, porque as pessoas. Acho que o primeiro equívoco que hoje em dia é muito comum as pessoas cometerem é chamar um alimento pelo nutriente. Como se eu comesse carboidrato, comesse proteína e comesse gordura. Isso não existe. Quando eu como arroz com feijão, eu estou comendo uma série de nutrientes, inclusive é uma excelente fonte de proteína. Mas a gente uhum. olha para arroz com feijão e chama de carboidrato. Uhum. Exato. A gente olha para o pão e chama de carboidrato. A gente olha para o macarrão e chama de carboidrato. E está errado, Sim. porque ali também tem proteína, também tem outros nutrientes, micronutrientes. Então, esse é o primeiro erro. E muitas vezes outro dia teve essa foto de um prato, não aguentei. Estava no restaurante, aquilo, a gente serviu, sentou. Tinha certeza que a pessoa que estava do meu lado estava fazendo a low carb. O prato estava cheio de queijo, ovo de codorna, linguiça, bacon, Eu carne. ia falar isso, porque o quão pode fazer mal também, porque quando a gente falou, a mesa agora que tá rolando, tá na mesa é low carb, e a gente vai fazer a Uhum. live sobre low carb. A primeira coisa que eu pensei foi isso, quantas vezes eu já vi gente comendo de manhã queijo com salsicha, com bacon, com ovo, e sei lá, tem um aspecto que você fala, isso não pode estar E fazendo bem, não é isso possível, não, É. não é possível que seja né? saudável, né? É. Exato, exato, É. assim. É. E E esse que jeito é esse ponto, de emagrecer com tanta gordura também? Qual que. Pois é. é, Então, é. assim. E aí você colocou uma coisa extremamente importante, né, Sofia? Que como é que eu vou perder gordura se estou consumindo gordura? Que conta é essa? Né? Não vai fechar. E não vai fechar É. mesmo, né? Então, Mas assim, como é como que que eu tem gente posso... que realmente perde peso fazendo isso? Então, Por eu também isso. concordo que a conta não fecha, mas qual que é Então, o. porque o carboidrato ele fica estocado no músculo e no fígado com água. Para cada um Uhum. grama de carboidrato, a gente tem quase 3 gramas de água. Quando você retira o carboidrato da alimentação, essa água também se perde juntamente, né? Então, nós temos aproximadamente 1 quilo a 1,5 quilo de carboidrato no nosso corpo, estocado como glicogênio, e isso seria mais ou menos 4,5 kg de peso que uma pessoa vai perder em água, mais 1,5 kg de glicogênio. Então, ela Que é o perde peso 6 bom que você quilos estava contando pra gente. É. ela perde 6 quilos ao retirar carboidrato em glicogênio e água. E, na verdade, ela perdeu tecido magro, ela perdeu nutrientes magros e deixou os gordos lá dentro. Então, ela perde peso engordando. O oposto da mulher, que ao ter a TPM retém água, ganha peso e emagrece porque ela ganha peso magro. E quando ela volta o carboidrato, ela recupera esses estoques, o peso sobe. E ela fala, tá vendo? Olha como o carboidrato engorda. Foi só eu voltar a comer o pãozinho que o meu peso subiu. Porque o peso é uma péssima referência do que está acontecendo com o nosso corpo. A gente pode, quantas vezes, assim, muita gente já passou por isso. Você treina, você faz musculação, você para de treinar, você perde peso, mas você percebe que você vai ficando mole. É, Como se fosse ficando mais flácido. Você fala, poxa, eu tô flácido, mais né? Perde leve, mas o massa corpo... magra. Exato. É. Então, peso é uma péssima referência. E isso que a Lu falou é interessante. Você fala assim, não, eu perdi 7 quilos, 8 quilos, só que agora eu estou flácida. Então, é porque você perdeu o que você não queria perder. E o que você queria continua contigo, né? Continua, tá? Porque A gordura. a flacidez, ela é da gordura. O nosso tônus, ele é muscular. Se você perde o tônus, você perdeu o músculo. Se você manteve a flacidez, você manteve a gordura. É simples assim, Então, o né? seu IMC vai estar o mesmo no final das contas. Pode até estar o E mesmo, pode aquele até estar falso mais magro baixo. até, né? Até Pode É, pode estar mais até ter aquele baixo. falso magro. Tinha uma amiga minha que ficou Isso. chocada. Ela era uma palita e ela foi fazer o IMC, tinha 26% de gordura no corpo. Eu falei, gente, não é Exato. possível, deve estar errado isso. E não, e de fato, era
falsa magra. Mas tem muita modelo é assim. Porque modelo, muitas vezes, elas não podem ter músculo para não marcar roupa. Quando você faz avaliação de composição corporal, o percentual de gordura delas é altíssimo, porque elas não têm massa magra. Elas têm uma quantidade de massa muscular muito baixa. Então, elas têm uma gordura, elas são cabide com recheio de gordura, né? Pequeno recheio de é gordura. importante isso, né? Então, eu sempre falo, quer saber realmente o que está acontecendo? Primeira coisa, busca uma avaliação. Vai numa academia ou em algum lugar, faz uma avaliação de composição corporal, que você possa, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, repeti-la no mesmo lugar para fazer o comparativo. E sempre tentar comparar a mesma avaliação. Porque se você fez uma avaliação numa academia e depois você foi lá no laboratório, num outro laboratório e fez uma outra avaliação, não dá para comparar, porque as técnicas são diferentes. Então, ter uma forma de seguir isso é interessante. E só aproveitando até aqui, Sofia, que a Aline perguntou, né? E quando na síndrome do ovário policístico é indicada a dieta low carb? Não. Ela só tem uma indicação academicamente, cientificamente, em termos de saúde, que é exatamente quando você tem um indivíduo que tem as crises convulsivas, que daí você diminui a frequência das crises. E mesmo assim, é importante que ela seja acompanhada por um nutricionista, pelo neurologista médico que acompanha essa criança, essa pessoa, para que isso seja ponderado em termos de efetividade e de validade no uso dela, né? Pode ser que não seja válido para aquela pessoa, né? A pessoa é uma pessoa, né? Tive várias perguntas também no meu Insta e aqui já apareceram algumas vezes de qual que é a proporção ideal de carboidrato num dia ou numa refeição. Perguntaram no café da manhã, mas assim, no geral, qual que seria o ideal de uma pessoa talvez até que queira perder peso ou que não queira ganhar, mas tirando a loucura do low carb que a gente, né, já sabe que realmente com certeza não faz bem, qual que seria o ideal, assim, de quantidade de carboidrato numa refeição ou num dia? É engraçado isso que você falou, né? Porque isso que você falou, a gente sabe que não faz bem, porque é impressionante, não dá para olhar para aquele prato de bacon e salsicha no café da manhã e achar que aquilo é saudável, né? E é engraçado como as pessoas querem se convencer disso e ficam fazendo isso, né? Por muito tempo. E isso que você falou em relação ao carboidrato varia um pouco se a pessoa, por exemplo, ela faz atividade física ou não. Porque uma pessoa que treina, né, por exemplo, que pratica, que faz esporte, ela precisa de uma quantidade maior calórica como um todo, né? E às vezes também de carboidrato. O ideal é que a gente ter todos os nutrientes em todas as refeições. Então, é você ter carboidrato, proteína e gordura, tanto no café da manhã, quanto no almoço, quanto no jantar. Porque as pessoas também falam assim, mas à noite eu vou comer carboidrato depois e vou dormir. Das 6 não come carboidrato, Exato. Também aí tem duas coisas... Fake news também. Fake news. Atrasa o relógio, janta, depois você coloca no horário certo. Porque assim, são duas coisas importantes aí da gente falar. Primeiro, eu sempre falo isso, você vai dormir, você não vai morrer. Quando você dorme, o seu corpo refaz uma série de coisas. Ele trabalha muito enquanto você está dormindo. Então, não é que você simplesmente vai deitar ali e não vai ter nenhum gasto calórico. Desligar, não é isso, né? Então, isso é a primeira coisa. Inclusive, o sonho é uma prova disso, né? Exato. Quantas Tá vezes você não acorda suando, né? Tipo, você tá correndo no sonho. Você fez o maior esporte, uma corrida. Então, isso é uma coisa. O organismo trabalha enquanto a gente dorme. Outra coisa, você precisa avaliar o balanço calórico de um dia. Então, se a pessoa, vamos supor, ela gasta 2.000 calorias e ao longo do dia ela comeu 1.500, não tem sobra, não tem problema ela comer e dormir, porque estão faltando 500 para fechar as 24 horas. Ela não está com sobra calórica. Então, não é a noite, é o dia como um todo que tem que ser balanceado para que a gente possa fechar essa conta. E a questão da proporção do carboidrato, a gente sempre fala isso, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter, se a pessoa quer emagrecer, não é só com carboidrato, mas é o que eu como junto com esse carboidrato. Então, por exemplo, eu vou comer um pãozinho de manhã, mas se eu quero emagrecer, eu vou comer com manteiga? Não. Eu vou comer uma massa, eu vou comer ela com molho 4 queijos, eu vou encher ela de queijo parmesão em cima. Então, o grande... Bacon. Eu acho... Essa é a armadilha do carboidrato, não é ele por si só, mas são os acompanhamentos que a gente coloca junto com ele, que às vezes fazem com que
a refeição fique mais gorda, ela fique mais calórica. E se eu tô querendo emagrecer, então eu tenho que, por exemplo, focar em aquele pãozinho, aquela fatia de pão integral que eu vou comer de manhã, ao invés de eu comer com manteiga, eu coma com uma ricota, eu coma com queijo mais magro, eu faço uma escolha mais saudável. Eu não tenho problema, eu não preciso tirar o macarrão, mas eu não vou comer ele com molho branco, eu não vou encher ele de parmesão em cima, eu vou comer ele com molho de tomate, eu vou comer ele junto com alguma coisa grelhada. Então, é muito mais uma questão qualitativa da refeição como um todo do que olhar quanto de carboidrato, porque não adianta eu controlar o carboidrato, vou fazer uma tapioca com 2 colheres de sopa de farinha, mas eu enchi ela de ovo com bacon. Não interessa quanto você pôs de carboidrato. Acho que essa composição que a Lu está falando, ela tem uma relevância muito grande porque o nosso organismo ele tem controle de qualidade. A gente tem uma série de referências, tanto na absorção intestinal, quanto na circulação sanguínea, que vão acusando que a alimentação não está equilibrada. Então, por exemplo, a gente tem no intestino a secreção de um peptídeo chamado PYY, que ele é secretado quando a gente ingere proteína. Se o indivíduo fizer uma alimentação onde ela seja pobre em proteína, vai ser acusado, ele vai continuar com fome. Nós temos, por exemplo, a liberação de glicose, liberação de insulina. A insulina tem um papel no sistema nervoso central inibindo a fome. Não adianta o indivíduo cortar o carboidrato, que ele vai continuar com aquele sinal falando para ele consome, come alguma coisa, que é o que o pessoal comenta do tipo, nossa, acabei de fazer a minha dieta, acabei de jantar, mas estou louca por um docinho. Por quê? Porque quando passa pelos controles de qualidade, não identifica aquele nutriente e você manda informação para o sistema nervoso central e fala, olha, está faltando alguma coisa. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos que são redundantes, Sofia, para identificar exatamente o que você precisa ingerir. Né? E não adianta a gente querer ensinar para ele. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Já sabe a falta que está tendo, né? O que ele está sentindo falta. É isso aí. Outra coisa que a gente falou bastante na nossa live dos óleos, os óleos bons, tal. Tem carboidratos melhores, carboidratos piores, que a gente... né? Acho que a mais famosa é a batata doce, ou em diferentes quantidades, qualquer um pouco importa, pode comer assim, menos macarrão do que você comeria de batata doce. Acho que essa relação de qualidade de carboidrato, que nem a gente viu nos óleos, existe? É curioso isso, né? Só dar um oi pro Bruce que passou aqui, dando um tchauzinho. O que acontece é o seguinte, depende da situação. Então a gente fala assim, tem carboidrato bom, tem carboidrato ruim, depende do contexto. Por exemplo, é engraçado porque eu uso isso na minha aula, né? Na hora que eu comparo o tipo de carboidrato, a gente tem carboidratos integrais, por exemplo, cereais integrais, pão integral, massa integral, arroz integral. Uhum. Qual é a diferença deles em relação ao normal? É que eles vão te fornecer uma quantidade muito maior de nutrientes. Eles te fornecem mais vitaminas, mais minerais, eles fornecem muito mais fibra, né? Até isso que o Bruce está falando. Então, eles são mais saudáveis nesse sentido, eles têm um efeito maior de saciedade. A gente precisa tomar alguns cuidados, porque muitas vezes os alimentos integrais são mais gordos. Porque às vezes o pão integral ele tem castanha, ele tem amêndoa, ele tem nozes. Então a gente precisa tomar cuidado porque integral não é sinônimo de que vai ser sempre melhor. É bom sempre a gente dar uma olhada. Tá. Exato. Sabe assim, doce fit, a gente precisa olhar. É o que eu falo do chocolate. O chocolate diet, por exemplo, ele não tem açúcar, mas ele tem mais gordura do que o normal. Então ele não é tão gostoso de sabor e você está comendo uma coisa mais gorda. Será que vale a pena você comer uma coisa mais gorda porque tem menos açúcar? Depende da situação, né? E aí tem um outro contexto. Se eu acabei de treinar e eu preciso comer um carboidrato para me recuperar, eu preciso que ele não seja integral. Eu preciso que ele seja pão branco, carboidrato. Exato, porque ele digere mais rápido, ele chega mais rápido na circulação e ele me recupera melhor do meu treino. Então é o que a gente fala, no meio, por exemplo, de uma maratona, quando as pessoas vão correr, elas tomam um gelzinho, não sei se você já viu. Um gelzinho que se abre de carboidrato, que é a forma mais simples que você tem o carboidrato para ele chegar rápido. Ali não pode ter nada de coisa integral. Porque você está no meio da prova. Se você comer uma coisa que vai ser difícil de digerir, aquilo não vai digerir. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio, né? Tanto eu quanto o Lanche, de falar isso é bom, isso é ruim. Isso é carboidrato muito. Depende do contexto. Não é tão claro quanto as coisas dos olhos que a gente viu. Não, e depende, exato, depende do contexto. Eu lembro que eu fiquei chocada. Desculpa, só falando. Não, pode falar.
Eu fiquei chocada uma vez que eu vi uma matéria, a quantidade de coisa que o Phelps comia depois de nadar. Era do tipo pizza com macarrão, com não sei o que. Você fala assim, uma quantidade absurda. E é exatamente isso que você estava explicando sobre esse gasto de energia que o corpo retoma dessa forma, né? Assim, um super atleta, você fala, como assim um atleta está comendo assim? Mas Que de não dá fato para as pessoas olharem explicação. e quererem tirar disso uma regra, né? Esse que é o É, problema. Porque as pessoas falam, então, se ele faz, eu também posso. ele é um Tá bom, exemplo, eu também posso. A gente está falando de um indivíduo que gasta 7 Quando mil, 8 mil quando calorias você dia. nadar, sei lá quantos quilômetros em dia, Exato. aí você pode. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa? Lembra uma vez que a gente estava na fazenda, eu fiz um prato de arroz com feijão, chegou uma mulher do meu lado e falou assim, né, uma das pessoas que estavam lá com a gente na fazenda de uns amigos falou, nossa, se eu comesse esse prato de peão de arroz com feijão que você come, eu ia estar rolando. Aí não aguentei, aquele dia eu olhei pra ela e falei assim, querida, então amanhã eu te acordo às 6 da manhã, você vem correr 10 quilômetros comigo? Aí você come meu prato de arroz com feijão. Sacanagem, foi chamada de magra de ruim, só que ninguém viu antes, né? Ninguém estava acordado na hora que eu tava correndo, tava todo mundo dormindo, né? Exato. E esse ponto, né, do próprio Phelps, né, é o indivíduo que gastava, né, hoje nem tanto, gastava 7 mil, 8 mil quilocalorias à época, então ele tem margem para tudo, né, tá falando Pra tudo em tudo. escala para ele, né. Imagina, se eu comer 8 mil calorias em arroz integral, ele tá ferrado. Vamos Vai supor, comer quilos, ele vai se matar de comer arroz e não vai alcançar, entendeu? Não Então dá. esse é um ponto. E essa questão do integral para o não integral, a Lu colocou muito bem. Depende do momento, né? Até aproveitando uma pergunta que alguém falou aqui de carboidrato de alto índice glicêmico, as pessoas se preocupam muito com o índice glicêmico de um alimento, por exemplo, o pão francês, alto índice glicêmico. Porém, você come o pão francês com um queijo dentro dele. Ele já não tem mais um alto índice glicêmico. Por quê? O estômago não separa alto índice glicêmico para a esquerda, baixo índice para a direita. Sim. Não. Ele digere o conjunto, né? E no conjunto, aquele conjunto não tem alto índice glicêmico. A mesma coisa com arroz. Você pega o arroz, ele tem um alto índice glicêmico, arroz branco. Você coloca junto com o feijão, o conjunto arroz e feijão já não tem mais um alto índice glicêmico. Então, é um cuidado que a gente chama a atenção das pessoas para não se preocuparem tanto com essa questão do índice glicêmico, porque na maioria das vezes o consumo daquele alimento ele não é exclusivo. Você não pega o pãozinho e sai comendo o pãozinho no meio do dia. Né? Sim. E mesmo que você saia comendo pãozinho no meio do dia, depois de um treino, ele tem uma outra consequência do que você pegar um indivíduo sedentário, sentado, que não faz nada e comer o pãozinho dele na frente do computador. São duas observações completamente diferentes. Né? Então, esse é o ponto. Né? Já tem alguém aqui falando que vai comer um pão com doce de leite no pós-treino. Já tá aproveitando a situação. Adorei o essa. Nutri Machado, manda lá que é bom. Graças a Deus tá sem áudio. Se tiver mais alguém sem áudio, avisa a gente, por favor. Mas eu acho que eu tô te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem, acho que está funcionando aqui. Talvez, graças a Deus, tenha que problema mais no seu chegou celular. aí de dúvida? Bom, ele é eu falando com a menina que não está ouvindo. Eu tenho uma outra acho que uma pergunta importante aqui que passou, foi não sei se era menina ou menino, falando que a mãe ou a avó de 82 anos tem epilepsia, se de repente, talvez na cidade também seja uma coisa arriscada de começar a mudar a dieta, né? Não sei, até bem colocado por você, só porque o que acontece? Ela poderia ter benefício, sem dúvida alguma, olhando com o nosso óculos biológico, nosso óculos de profissional da saúde. Olhando de uma forma um pouco mais humana, uma pessoa na cidade, uma mudança no padrão de ingestão alimentar dela, poderia trazer um grau de estresse tamanho que não valeria a pena em relação ao ganho que ela teria no tratamento que ela já faz, consagrado, medicamentoso, que deve tomar talvez o seu idantal para identalizar o seu nervoso. Enfim, é uma situação que merece muitas ponderações. E principalmente não sair adotando uma dieta dessa, falar, essa dieta é boa para a senhora, vovó, se vai ver e tal, ela pode ficar tão triste, tão chateada com o abrir mão de alguns alimentos que fazem parte da vida e da história dela, que o resultado pode ser negativo. Né? Então, eu faria isso com muito cuidado, com muito zelo. Né? Foi o que eu imaginei também. Achei bom a gente dar um foco nisso. Deixa eu pensar. Bom, que as mulheres, né? Você começou a falar disso, que a gente é injustiçada nessa vida, não é novidade para ninguém.
Nesse sentido, a gente armazena mais carboidrato, tem que comer menos durante o dia, ou não, é também, assim, é uma coisa meio... É um tabu, né? A gente sempre fica bravo que homem perde peso mais rápido, não tem aquelas gordurinhas locais que a gente tem com muito mais facilidade. Tem aí uma história sobre isso? Uma explicação? Sempre fala que ele... o Lancha sempre fala que ele tem uma boa notícia para dar pra gente, que não é boa, na verdade, é uma piada. Que, na verdade, a gente tem depósitos de gordura diferentes dos homens, né? Enquanto eles acumulam mais na região do abdômen, que a gente fala do pneu, a gente acumula mais no quadril e no culote, né? Nessa região da coxa. E é uma gordura que ele sempre brinca com a gente, porque ele fala exatamente isso. Ele fala assim, depois que vocês entrarem na menopausa, não se preocupa, porque a distribuição de gordura de vocês vai ficar igual a nossa, porque ela sobe, vocês vão acumular gordura na região da barriga, e realmente acontece muito isso. Se você reparar mulheres depois da menopausa, muda o corpo, muito. O acúmulo de gordura, ele vem bem mais para essa região barriga, aqui, toda desse pneu, e ela diminui um pouco lá na coxa. Mas não é que a gente tem uma facilidade ou que o nosso corpo é mais desenvolvido para acumular o carboidrato, ou acumular a gordura, ou acumular o que vem na verdade, das calorias, como da alimentação. O que acontece é que o nosso gasto calórico é menor. Na grande maioria das vezes, falando da média, né, das mulheres, a gente tem uma quantidade de massa muscular menor que a deles. Então, a gente tem um gasto calórico. Então, é muito engraçado que no consultório, quando vai casar ou junto, a mulherada fica pé da vida, porque eles emagrecem muito mais rápido que ela. Muito mais. Eles têm uma massa muscular maior. Eu acho que tem alguns fatores. Um, eles têm uma massa muscular maior. Dois, eles não têm TPM, o que faz muita diferença na dieta. Há controvérsias. Há controvérsia. Tem homens que TPM. Não tá ouvindo? Não, você tá com som, não sei se você foi um pouco para trás, o seu som tá um pouco baixo. Deixa eu ver. Do Lancha tô ouvindo bem. Acho que agora melhorou. Isso. Melhorou? Vai ter que ficar com o braço bom, vou ter que falar. Mais um pouquinho. Vou ter que falar. Então, assim, eles não têm TPM, que é uma outra coisa que atrapalha muito. Às vezes temos. Às vezes temos. Mas, assim, não tem essa coisa que eu acho que também faz diferença, né? Do lado emocional. Muitas vezes eles são mais disciplinados, mas não tem uma questão, Sô, que o nosso corpo tem mais facilidade para. Entendi. Não temos essa desculpa. Tá. Só fazer um... Tem que pensar em outra coisa. A gente às vezes quer achar uma justificativa, né? Mas não é culpa minha, é assim. Não, eu nasci assim, né? Agora fiz 40, agora fiz 50, cada hora é uma coisa. Não. Exato. Tem um comentário até interessante do Jair, que ele fala assim, tem uma cliente que a nutricionista dele cortou totalmente o carboidrato e não tem esse poder em falar para ele que isso não tá certo. Ele que isso não está certo. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Absolutamente nada, né? Porque é uma coisa que mesmo com a gente, né? A gente muitas vezes janta ao lado de pessoas, faz refeições ao lado de pessoas que obviamente a gente percebe que aquela alimentação tem uma série de falhas. E a gente não fala absolutamente nada porque isso é interesse dela, não nosso, né? Ela não pediu a nossa opinião, né? Então, quando você dá uma opinião sem ter sido convocado para tanto, você pode ouvir e falar assim, não quero saber, não pedi sua opinião. Exato. Então, infelizmente, o que você pode fazer? Nada. Praticar o autocontrole, né? Praticar o autocontrole, olhar, falar assim... Deve dar vontade de dar os pitacos, né? Deve, sem dúvida, sem dúvida. Mas... Eu lembro uma vez que eu estava lá na USP, na universidade, e era um restaurante aquilo, que vinham duas pessoas, né? Uma abastecia daqui, pesava, outra abastecia de lá e pesava. E eu estava aqui do lado, na frente de uma pessoa, e a pessoa que estava lá na balança falou, esse aqui é o professor Lancha, trabalha aqui com nutrição. Daí a pessoa do outro lado, é mesmo? E como é que está meu prato? Eu falei, tá ótimo. Como é que é meu prato? Eu falei, tá ótimo. Como é que tá meu prato? Eu falei assim, desculpa, eu tô almoçando, tá ótimo o seu prato. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá alguma coisa pra falar. Porque isso, assim, né? E a pessoa tinha acabado de fazer o prato dela, concebeu aquele prato cheio de emoções, sentimentos, louca pra comer, desejo, morrendo de fome. Quem sou eu para falar que tá bom ou que tá ruim? Pelo amor de Deus, sempre come. Mas a maturidade fala.
Desculpa, eu Pode... falei, a Não, fala, maturidade pode de falar. fazer um prato, a maturidade de fazer um prato em restaurante por quilo também é outra difícil. Tem que praticar bem o autocontrole. Porque é sempre aquele, É. um pouquinho disso já quer, você quer o outro, já sai aquela montanha. E você falou disso, eu vou dar duas dicas. A primeira, quando você chegar num restaurante aquilo, anda pelo restaurante primeiro, olha tudo que tem antes de começar a montar o prato. Porque é isso que você falou, exatamente. Você começa a montar, aí você vai falando, não, mas isso aqui eu também quero. Não, mas isso aqui eu também quero. Chega no fim, você tá comendo arroz com macarrão, com a Com lasanha, com goiabada, a... com qualquer coisa. Ficou uma bagunça. Então, assim, isso é uma dica. A outra, toma cuidado, porque muitas vezes o restaurante aquilo, ele justamente põe a sobremesa na frente, porque ele sabe que você chega com fome. E ele vende mais sobremesa se ele monta a esteira lá, né, o display, com a sobremesa na frente. Se ele deixa a sobremesa no fim, ele vende menos. É por isso que eles põem a sobremesa antes. Porque depois que você Olha, pegou toda a comida, você olha para a já tá com um sobremesa e prato fala, assim. acho que eu não vou querer. Mas quando você chega babando de fome, você vai e pega aquela goiabada, aquele... Então, Sem assim, dúvida. também prestar atenção nisso. Se for o caso, volta e pega a sobremesa depois, né? Ou Depois. não, ou não chegue com muita fome. Eu só queria dar uma palavra de consolo. A Sueli aqui pôs uma mensagem falando que ela está acompanhando com uma Nuta, está comendo comida de verdade, arroz, feijão, verdura, legumes, e que ela foi pesar na balança e que ela aumentou 400 gramas. Então, a primeira coisa que eu queria te falar, Sueli, se você está seguindo uma orientação, existe uma restrição calórica, você de repente não vinha comendo a tal da comida de verdade, como você disse, se você não vinha comendo carboidrato, é muito comum que o seu peso aumente mesmo nesse começo. E é o peso magro, fique Isso tranquila. não é gordura. É. Então, assim, não se desespere. Então, o segundo conselho que eu vou te dar, a segunda coisa que eu vou te falar, se por acaso nesses 7 dias você também iniciou uma prática de atividade física, o seu peso também vai subir. Porque você não estava acostumado a fazer uma atividade física. Então, é mais um fator que pode levar ao aumento do peso. E a terceira coisa, não se pesa na farmácia. Se pesa quando você for no consultório, na nutricionista, porque ela vai fazer todas as medidas e aí ela vai conseguir te explicar o que é a alteração de peso que você teve. Se você está retendo líquido, se você ganhou massa magra, se você perdeu ou ganhou gordura. Simplesmente subir numa balança de farmácia, que muitas vezes não está bem calibrada, você não está com a vestimenta adequada e você não tem como entender aquele peso, só vai te É trazer frustração, é. e ansiedade e vai dificultar você continuar seguindo a sua dieta, porque você vai falar, tá vendo, não tá adiantando mesmo, aí você vai largar a mão. Então, deixa para fazer esse controle junto com ela, se é que eu posso te dar uma sugestão, né? Já dei agora. Não, e a sugestão foi ótima, porque assim, pesar na balança da farmácia e pesar na balança da nutricionista são dois instrumentos diferentes. Ih, acho que cortou, foi uma hora já. São instrumentos Voltou. diferentes. Dá Não, é que piscadinha aqui. entrou um aviso aqui de bateria, mas tá tudo certo. São instrumentos de avaliação diferentes. Não quer dizer que uma é boa, outra é ruim, mas são diferentes. E os resultados serão diferentes. Então, Sueli, está com Vai dúvida? tranquila. Volta na nutricionista, faz a avaliação, tchau, subiu aqui, diminuiu ali, fica sossegada. Não se desespere, esqueça a farmácia. Na farmácia, compre shampoo, pasta de dente, remédio, mas não use a balança, por favor. Não usa a balança. Né? Bom, agora, aproveitando aqui a balança, qual o tipo de balança ideal e confiável? Acho que para quem também não vai no Nutri, acho que tem uma resposta. Na verdade, o ideal é, nesse caso, você ter uma balança, porque assim, essas balanças de academia, balança de farmácia, é um sobe e desce, arrasta para limpar, arrasta para o seu, que elas descalibram muito fácil. Então, de preferência, ter uma balança que seja digital, que fique sempre no mesmo lugar. E que você use ela como referência, mas eu nunca recomendo fazer esse controle de peso assim, diário, ou esse controle de peso muito próximo, porque se alguém já fez isso, a gente sabe, o nosso peso ele é assim, né? Ele nunca é uma linha reta, ele ou é assim para cima, ou ele é assim para baixo, mas ele não é uma linha reta, não existe isso. Então, às vezes, eu sempre falo, quer escolher, quer controlar, pesa o quinta ou sexta pela manhã, porque normalmente segunda-feira do final de semana a gente retém líquido, a gente come fora de casa, a gente ingere bebida alcoólica, a gente faz menos exercício, come mais sal, a gente tá mais inchado, tá mais pesado. Então, o quinta ou sexta de manhã, sempre sem roupa de preferência, uma vez na semana, pesou, anotou, acabou. E aí você faz um controle de peso por aí. E na mesma balança, no mesmo lugar, no mesmo horário. Exato. Sim, né? Perfeito. Da variação dela, né? Voltando à ideia do low carb, então vocês diriam que é melhor comer o carboidrato depois, para quem malha, para quem faz exercício, ou academia, ou qualquer tipo de esporte. O ideal é comer o low carb depois, porque você está queimando, e não antes. E aí antes, o pré-treino seria o quê?
Então, deixa eu Peraí, só comer o fazer low um. carb ou comer o carb? Não entendi agora a pergunta. Não, essa ideia do comer o carboidrato, ideal, que Ah, até tá, tá, tá. dos Ah, esportes, é tá. ideal comer depois do exercício físico. Eu achei que era bom comer antes, que aí você come e tá com energia, né? Porque o carboidrato é energia, no final das contas, para fazer um exercício. Mas aí agora eu fiquei confusa porque a gente falou da queima Uhum, pós-exercício físico, né? Então, o uhum. ideal é comer o menos mal, Na o ideal é verdade, comer o carboidrato pré ou em, pós-treino. em- em todas as refeições, tanto pré quanto pós. Não, E mas aí, mais quantidade, de repente, assim, que a gente estava falando dos É mais o esportivos. tipo só é, do que a quantidade, é mais o tipo. Tá, No pós, você pode usar mais o carboidrato de alto índice glicêmico, aquele carboidrato simples. tá, porque você Porque tá queimando e você continua queimando. Tá, Exato. E no pré ou durante nas outras refeições, aí talvez você possa optar mais pelo carboidrato integral. É mais o tipo e não hum, o tá. fato de não comer no horário ou comer no outro, né, Ju? até para você ter uma ideia, tem um dado interessante em relação a isso, que eu até postei no meu Instagram, que é um artigo clássico que tem do indivíduo que eu trabalhei com ele, John Holliday, que ele mostra assim, ele pegou indivíduos altamente treinados e fez a curva glicêmica dele. E aí ele pediu para eles não treinarem por 10 dias. Ele fez novamente a curva glicêmica deles. E ele vê uma diferença de insulina lá para cima, ou seja, o que vai promover maior ou menor secreção de insulina nem tanto é o tipo de carboidrato, o quanto você consome, mas que corpo é esse, né? Que pessoa é essa? Se ela é treinada, a secreção dela vai ser menor porque ela vai captar mais glicose com menos insulina. Ela rapidamente retira a glicose do sistema, ela não demanda do pâncreas. Então, quanto mais ativos nós formos, menor vai ser a secreção de insulina. Então, mais estável fica a nossa insulinemia, mais estável fica a nossa glicemia. O meu Instagram é Lancha Júnior e o da Lu é Lulancha. Então, Entendi. Lancha Júnior, Lulancha. O da Lu é o que a gente Aí está eles têm conversando aqui. o fim da dieta, né? Que vocês têm que são de O vocês arroba fim dois, e da o meu dieta. E, chama Não Sou Chefe. Sou de Não é. sou Sofia, chefe. então tem um. Boa. Aí alguém podia escrever, né? Aí pra gente. Não sei se as meninas Ah, estão boa. disponíveis, Tô né? Porque escrevendo aí aqui fica pra mais gente. fácil. Legal. Alguém perguntou da balança de bioimpedância. As tetrapolares são melhores, tá? Do que as que tem só dois. As As bipolares. bipolares, as tetrapolares são melhores, É, tá? o índice Tá. de erro é menor, né? E, de novo, só falando da bioimpedância, se a pessoa quiser usar uma balança de bioimpedância, Isso que eu tome ia. muito, tome muito cuidado, principalmente se for mulher, para fazer sempre a avaliação no mesmo período do ciclo menstrual, porque como ela funciona muito pela quantidade de água do nosso corpo, na tensão pré-menstrual a mulher retém mais água, então ela vai dar um resultado alterado a partir dali, né? Então é importante que a gente tenha sempre esse cuidado de avaliar no mesmo horário, de avaliar de preferência com a mesma roupa ou sem roupa, ou depois do banho ou antes do banho. Então, sempre fazer um controle dessa forma, porque a bioimpedância ela é muito sensível ao conteúdo de água, né? Perfeito. Né? A vez que eu fiz esse da balança, a minha Nutri fez também aquele manual de pegar a É gordurinha, o ideal. Isso é o ideal. É o ideal. É o fazer os ideal. dois, deu uma É, diferença. É porque a dobra ela é topográfica, né? Ela vai dando o teu corpo inteiro, né? Já a bioimpedância, ela fala de uma forma generalizada, né? Ela não tem como identificar uma região que aumentou ou não aumentou, né? e a dobra você consegue saber, né? Mas fazer uma coisa mais localizada. Alguém está me perguntando, entre dobra e bioimpedância, tecnicamente, eu, particularmente, como nutricionista, prefiro dobra. Porque eu consigo ter mais fidedignidade no meu resultado e menos influência do que se a pessoa tomou água, não tomou água, se ela está retendo líquido, não está retendo líquido, se ela fez sauna, não fez sauna, enfim. Eu acho que a dobra sofre menos esses efeitos. Obrigada a todo mundo que está pondo os instas aí, turma. Um monte de gente entrou pondo, obrigada. Que mais chegou de dúvida aí? Teve mais alguma dúvida que mandaram para você? Não. Vamos ver, vamos sim, temos. Uma das dúvidas que a gente falou bastante é o que é o alto índice glicêmico. Acho que é uma dúvida É, meio. Não sei. Na verdade, o índice glicêmico é exatamente o quanto um alimento consegue de subir a glicemia no sangue, que é a quantidade de açúcar, entre aspas, né? Falando de uma maneira para as pessoas entenderem, na circulação. Então, teoricamente, como é que funciona? Um alimento de alto índice glicêmico significa que ele rapidamente
ele vai subir a quantidade de glicose no seu sangue. Um alimento de baixo índice glicêmico significa que ele vai demorar mais tempo e muitas vezes ele não faz um pico de glicose porque ele vai chegando mais devagarinho e a partir daí, se ele não faz um pico de glicose, ele também não provoca um pico de insulina. E é aquela coisa que você tem a vontade desse pico é a vontade de comer o chocolatinho que o Lange estava falando, não é? Aí quando você está nesse pico é que você deseja mais, é isso? Não, Que na é o verdade, quando você está na baixa. Não. Não, é quando Você cai. tem um Quando, pico, aí quando ela começa a cair, então o ideal é manter Isso. esse... quando cai a glicemia, que você tem essa vontade louca de consumir um doce, né? É Entendi. bem manifesto isso. E aí, essa história, né, que a gente fala dessas vontades, se por acaso a pessoa tem um desejo muito grande de consumir um alimento, provavelmente ela está ou em muito tempo sem se alimentar, fazendo jejum, ou fazendo uma privação de carboidrato por um período prolongado, né? Então, é um diagnóstico bem simples, né? Ela ficou com essa vontade, tem alguma coisa deficiente aí, Tá né? faltando alguma coisa. E voltando à história do índice glicêmico, esse índice glicêmico ele foi comparado sempre com o pão branco, então a referência é o pão branco, porém, voltando ao que a gente falou, você dificilmente consome um alimento de alto índice glicêmico sozinho. Você não consome um pão branco sozinho, você come pão branco com queijo Minas, por exemplo, já não tem mais alto índice glicêmico. Então, só para ter essa conotação, né, o conjunto da obra, né? De tudo, dos dois juntos. Exatamente. Essa ideia do low carb, eu acho que também surgiu muito, não sei, acho que dos últimos 20 anos, a gente começou a se alimentar muito mal, né? Num sentido de comida industrializada. Então, acho que também tem um limite do que vocês estavam falando de se alimentar saudável, de coisas... porque tem muito bolacha, salgadinho... principalmente, eu acho que a gente tem o costume de olhar os americanos e comer parecido com eles, então... Tem o lado bom dessa coisa low carb, quando você não está na loucura de comer presunto com salsicha e ovo e queijo prato, mas no sentido de fazer uma coisa mais balanceada, que vai te fazer bem, né? Acho que está voltando a se preocupar da forma que vem o alimento. Não sei, quando eu estava pesquisando, eu vi muito isso, que o low carb deu esse boom porque a gente estava tentando sair do que a gente, né, dos hambúrgueres, dos sanduíches, do fast food, dessas Eu coisas. acho que não, Sofia. Eu Não acho que a sei, história do viu? low carb surge porque a gente gosta de procurar um vilão na história, né? Isso é do ser humano. Ele gosta de procurar um bandido. Então, ele não consegue olhar do tipo, poxa, sou eu que estou comendo com muita velocidade, sou eu que não estou prestando atenção no prato que eu faço, sou eu que estou com a cabeça em outro lugar e estou aqui comendo alguma coisa. Sou eu que sou mãe, não tenho tempo de preparar a lancheira do meu filho, vou lá e pego o industrializado, Né? Então, entendeu? e assim, a culpa não está na bolacha, a culpa não está no industrializado, né? O que tem é, na verdade, uma mudança de postura nossa em relação à vida, ao que a gente coloca tempo, ao que a gente coloca energia. Se eu colocar tempo para minha alimentação, eu vou me alimentar bem, eu vou me alimentar com calma, eu posso comer de tudo. Não existe alimento bom ou alimento ruim, existe alimentação boa ou alimentação ruim, né? Esse é o ponto, quer dizer, na alimentação boa, você consegue colocar tudo, inclusive a bolacha, sem nenhum problema. Na minha aula eu falo isso, né? Eu comparo. O que é mais saudável, um pepino ou uma bolacha? Todo mundo pepino. Eu falo isso. Eu tenho uma paciente que come 15 pepinos por dia. Eu prefiro que ela comesse 3 bolachas. Sim. Então, essa falta de equilíbrio, essa o falta de bom principal, né? senso é o principal, porque também se você tem uma alimentação saudável, é o que eu falo, qual é o problema de deixar uma criança, quando vai numa festinha do amiguinho, tomar um refrigerante, gente? Sim, lógico. Não é, o problema não é o refrigerante, Muitas vezes essas crianças são as que depois na adolescência que tem, né, da liberdade de comer o que quiser, vira gordinho, vira, né, porque foi tão privado pequeno que quando consegue ter liberdade. liberdade, foca no... Só aproveitar que o Nutri Machado fez uma pergunta aqui, só para a gente entender, né? Aonde fica a água no nosso corpo? A gente divide didaticamente a água no nosso corpo em 3 compartimentos. O meu sangue, que a gente já sabe por quê, né? E quem determina essa água ficar presente no sangue é a proteína circulante. Se diminuir essa proteína, essa água, ela migra para os tecidos, fazendo um edema. Então, na desnutrição proteica, a gente tem uma criança demasiada pela falta de proteína no sangue.
Depois a gente tem a água que fica armazenada fora das células. E quem determina a presença dessa água fora das células é o sódio. Tanto que toda vez que a gente come alimento mais salgado, a gente retém mais água fora das células. E a água ela fica armazenada dentro da célula muscular e quem determina essa água ficar armazenada ali é o glicogênio, o carboidrato. Então, independentemente da insulina aumentar ou diminuir, você não vai ter maior ou menor retenção hídrica por conta disso. Quem vai determinar maior depósito de água no tecido muscular? Carboidrato. Fora das células, sódio. E no sistema circulatório tem uma concentração padrão definida pelo estado de nutrição, que é a proteína circulante. Estando assim, está tudo equilibrado. Quando é que a gente incha mais? Normalmente quando você consome comida mais salgada. Daí você armazena mais água fora da célula. Tá? Então, só para explicar para ele aqui a história da retenção hídrica, né? Alguém falou que leu meu artigo que eu mandei, que ficou com dúvida na CPT, me manda por direct depois, eu não vi quem foi que passou aqui, porque para explicar isso aqui de CPT vai sair muito do É uma coisa muito bioquímica. Muita bioquímica de falar aqui, mas a gente fala depois direto para ela. Boa, aqui a gente está em linguagem de dia de semana, né? Exato. Linguagem de metendo a colher. Isso, porque também ouço muito falar, come a fruta, não bebe suco, também, bom, sempre como vocês fazem, sempre num equilíbrio, nem tanto mar, nem tanta terra. Mas tem muita gente que põe fruta como vilão também, ou depois dos alimentos, ou é muito carboidrato. Não Essa é a história de que comer fruta causa cirrose. Você chegou a ler isso, ou ouvir? Comer fruta causa... Esse mito de que comer fruta causa cirrose porque a fruta tem muita frutose. A caipirinha não tem problema, né? Não, mas a fruta tem. É genial. É o limão da caipirinha, não é a pinha. A azeitona da empada, né? Aquela famosa história, né? E exatamente isso. Por quê? Porque isso surgiu porque nos Estados Unidos eles usam muito um xarope de milho ou um xarope de... como é que é em português? De maple, é bordo, né? Bordo, A planta, que é o xarope de maple sabe o maple syrup? Tem. Que é aquele que eles comem com panqueca. Com panqueca. Exatamente. Nós também adoro. Ou xarope de milho. Esses xaropes, eles entregam para o organismo, na hora que você consome, uma quantidade muito elevada de frutose. Uma quantidade que você nunca vai conseguir ingerir comendo fruta. Então, assim, essa quantidade exagerada de frutose que chega no consumo desse xarope, quando ele é feito com muita frequência, pode levar a um problema hepático. Mas não dá para comparar a concentração de frutose nesses xaropes com o que a gente ingere de frutose vindo da fruta. Que na fruta, a frutose é o açúcar da fruta que a gente fala, né? O carboidrato da fruta chama frutose. Mas não tem a menor, assim, não tem a menor comparação. Claro que a gente... sempre que você puder comer a fruta in natura, é melhor. Né? Você tem mais nutrientes. Quando você puder comer uma fruta que tem a casca, você vai ter mais vitaminas, você vai ter mais fibra, vai ser sempre mais saudável. A gente está aqui na França, em Clermont-Ferrand, e até eu fiquei surpresa, né? A professora falando que aqui a gente tira a casca, porque ela tinha que mandar fruta para a filha dela na escola, e ela falou, eu tenho que mandar descascada, pera, maçã. Eu falei, mas você não come a casca? Ela falou, não, porque aqui a gente tem muito agrotóxico. Então a gente tira a casca. A gente tira a casca porque a gente tem uma quantidade exagerada de agrotóxico. Então a gente não come com a casca. Mas sempre que você puder comer um alimento in natura, é mais legal. Agora, como eu gravei outro dia, estava no aeroporto, o voo atrasou, você vai ter que comer o que tem. Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas elas estão acabando ficando sem comer porque elas não se permitem ir lá e comprar um suco de caixinha. Gente, é o que tem, é um pão de queijo, é um biscoito, é uma barra de cereal, é uma bolacha, é um industrializado. Você está no meio do aeroporto, eu volto atrasado, você vai ficar sem comer. Então, assim, achar esse bom senso, né, que eu acho que a gente vive um momento muito extremista em tudo, relacionado à comida. Então, às vezes, as pessoas acabam migrando muito para o outro lado. Não, então, se não tenho a fruta, eu não vou comer. Mas não é assim, né? Eu acho que se você tiver o equilíbrio, óbvio, tenho a fruta in natura, melhor. Mas se não tiver, em algumas situações, não tem problema. Foi aqui de novo. Foi aqui de novo. E agora cortou de novo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você comer uma fruta, um suco de caixinha, uma coisa assim também. Ou a bolacha, né? Ou seja lá o que for, ou a barra de cereal, que também agora ninguém mais quer comer. E aí, até essa história da fruta, né?
nessa conversa que a gente teve lá com a Nathalie, Uhum. foi uma coisa interessante por conta de descascar a fruta por conta dos agrotóxicos, e eles adoram vinho, né? Os franceses aqui adoram vinho, né? Eu falei assim, bom, e aí, como é que faz com vinho, né? Alguém descasca a uva para fazer o É, vinho depois? Não tem como, né? não tem como, não sai. Exatamente. Então, quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais pormenorizada, por vezes a gente vê que aquele cuidado ele está totalmente fora do controle, que não faz o menor sentido você descascar a maçã e depois tomar o seu vinho, que foi Sim, feito com a uva in natura, né? Então, é é o verdade. bom senso de volta, né? E às vezes, bom, não sei, posso estar viajando. Às vezes as coisas boas que trazem essa casca, né? Talvez Uhum. seja comparado com o agrotóxico que já está, né, em tudo. Talvez tá aqui no É isso. equilíbrio do que vocês falam, né? É isso Até mesmo. a Marina está falando aqui, quem tem transtorno de humor. Marina, a questão das alterações de humor, elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Eu vou só dar um exemplo para você. A gente fez um estudo que a gente apresentou no ano passado no American College, que a gente pegou maratonistas e deu probióticos para eles. A gente Tá. viu várias coisas, sistema linfático, enfim, até uma parte dos artigos já estão saindo agora, e a gente apresentou no ano passado que um dos dados que mais alterou nessa população foi exatamente humor. E a gente só deu probióticos para ele, ou seja, as mudanças das bactérias intestinais também alteram o humor, né? E aí você entende um dado importante. Quando você priva carboidratos na alimentação, primeira coisa que altera, humor. Por quê? Porque alterou a glicemia, se dispara um sistema de fuga ou luta, que é o sistema simpático, para repor aquilo que nutre o sistema nervoso central. Primeira coisa. Segunda, você altera essas bactérias, porque o carboidrato ele serve de pré-biótico, ou seja, ele alimenta as bactérias. Na ausência dele, você tem uma prevalência de bactérias que são proteolíticas, que a gente chama, que brigam com as outras e que geram esse desconforto e geram mal-estar e geram mau humor. Então, quando a gente fala de alteração de humor, tem tantas variáveis nesse quebra-cabeça que a gente fala que é um quebra-cabeça em 3 dimensões. Né? Você tem muita coisa acontecendo de todos os lados aí. E tem o lado do que você estava falando até psicologicamente, né? Tem a parte Claro. química e biológica do corpo, mas aqui a gente está falando da senhora, né? Também você tá louco para comer um chocolatinho, um negócio, Exato. não sei o quê, e fica se privando, é frustrante, é irritante, qualquer um fica, né? Altera Fica realmente. irritado, né? Exato. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Muito bom. Adorei. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante. Acho que é isso, né? De estar com o tempo meio Acho que tá meio. acabando. Também acho. Mas o bom é isso, aqui, né, no Metendo Colher, Metendo É, Colher, a gente fala de tudo, mostra as polêmicas, até no low carb, de novo, com é, o casal Lancha, mostra que não tem, né, vilão e bonzinho, tem que ser uma coisa, nem tanto mar, nem tanta terra, como diria minha bisavó, e tem que estar ali é, no é, equilíbrio, Essa né, da sabedoria vida. aí, né? é. Tem gente É, que perguntou se vai ficar salva a live. Vai fica ficar bem. salva, né? 24 horas no Tá na Insta do Tá mesa. na Mesa. Isso, é. E só uma Ótimo. última pergunta do Carlos aqui em relação à taxa de agrotóxicos nas frutas e vegetais do nosso país. Saiu recentemente, Fresquíssimo. fresquíssimo dado, e o Brasil é um dos países que 70. tem a menor taxa de agrotóxicos nas frutas, legumes e verduras, é o 66, né? 70. É, 60, praticamente 58. entre 58 e 60. Então, ele está bem lá embaixo, né? Isso porque quando você faz uma taxa de produção, né, de alimentos, você tem que computar também o que o país produz com outros vegetais que não são comestíveis, né? A gente produz muita coisa para combustível, muita madeira, muita celulose que não são comestíveis. Então, o Brasil está muito bem posicionado nisso, as nossas frutas, legumes e verduras, elas estão bem classificadas nesse ponto, Malu. Holanda em primeiro lugar, quase 10 quilos por hectare.
O Ah, Brasil dá é? menos de 4, O né? Brasil está em 4, mais ou Entre 4 menos. A quilos por Holanda, hectare. quase 10 Quase quilos de 10 agrotóxico quilos, por hectare. 2 vezes e meio Nossa, o Brasil. notícia ótima, né? Porque a gente viu que saiu no final do ano passado que a gente estava aumentando os agrotóxicos, então, assim, pelo A menos curva ainda é está baixo. ascendente, mas a curva é ascendente no mundo No mundo inteiro. inteiro. A Ela é curva é ascendente no generalizada. mundo inteiro. Mas a gente ainda está Está bem posicionado. bem Só para responder posicionado. o Carlos aí, Carlos. Ótima notícia. Legal, né? Sou uma delícia, como sempre. Muito Ótimo, bom falar com adorei também. você. Esclarecedor. Boa. Vocês estão aí Teremos no mais. frio ainda, né? Estamos no frio aqui. Já já Então, está de volta Já para o está Brasil. melhorando o tempo. Ah, vocês vão voltar daqui a pouco? Final de final de fevereiro, né? fevereiro. Ainda não tá, você sabe que não tá tanto frio, né? Tá fazendo 12, 13 graus, não era para estar esse frio, não. Era para estar frio, Nossa! era para estar 5, 2, 3. Então a gente tá Gente, até sobrando roupa de frio. A gente brinca melhor assim, porque né? Eu não sei, não sou frio, então. essa parceria que a gente tem com a França já dura aí 7 anos. Então, Nossa, esse é o 7º ano que a gente passa o verão do Brasil, inverno europeu aqui, né? E esse é o mais quentinho, vou falar assim, né? Para não falar que é o menos frio, vou falar que é o mais É, o mais quentinho. é quentinho. um mais quente. Também tem Quem suas que... preocupações nisso, né? Vocês vão vendo 7 anos, É, então, global warming aí. exato, É, é. exato. Quando a primeira vez, em 2013, a gente viu uma nevasca na Notre Dame em fevereiro, né? Então, só para você ter uma Tá ideia. mudando. Ó, quem tá querendo a informação do agrotóxico, manda um direct para mim com e-mail que eu mando o artigo por e-mail, tá bom? @lulancha, manda para ela que ela Me manda. manda que eu mando no direct. Tá Sou, bom. obrigada. Foi uma delícia. Sempre uma Até a delícia. próxima. Volte Até a Obrigado. próxima. sempre. Um beijão. Obrigada a todo mundo que Beijo. acompanhou a Feliz ano gente novo para aí. todo mundo. É isso aí. Obrigada. Você também. Um beijo só. Beijo. Um beijo Tchau, grande. tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.